Dando continuidade à aula anterior, nós vamos ver agora sobre ultrapassagem. Anexo 1, conceitos e definições, vai mostrar para a gente o que é a ultrapassagem e o que é a passagem. Vamos começar pela passagem. Seria o movimento de passar à frente de outro veículo, mas em faixa distintas da via. Então, eu vou avançar à frente de outro veículo, mas eu não vou mudar de faixa de trânsito. Isso é que está falando, artigo 29 aqui. E a ultrapassagem seria o movimento de passar à frente de outro veículo, necessitando sair e retornando à faixa de origem. Então, na ultrapassagem, o condutor ele sai da faixa que ele estava e depois ele retorna à faixa de origem novamente. A definição bem simples, mas deverá ser levada em conta por vocês em prova. Então, ultrapassagem, avançou à frente, mas mudou de faixa de trânsito. A passagem, avançou à frente de outro, mas não necessitou sair da faixa que ele estava. A ultrapassagem deverá ser feita, então, para que lado que eu ultrapasso? Eu, como condutor, devo ultrapassar pelo lado esquerdo. Então, o condutor deverá ultrapassar pelo lado esquerdo. Exceto quando o veículo tem o propósito de entrar à esquerda. Vamos tomar bastante cuidado com essa palavrinha aqui, entrar, que o legislador colocou aqui para a gente. Então, eu devo ultrapassar pela esquerda, exceto se o condutor da frente tem o propósito de estar posicionado a entrar à esquerda. Exemplo, entrar num posto de combustível, entrar em uma residência, né? Então, o entrar aqui, ó, o legislador não fala convergir, não fala virar, ele fala entrar à esquerda aí, né? Então, vamos entender essa palavrinha entrar como entrar em um posto de combustível, entrar numa residência, numa garagem, o que for. E se tiver espaço suficiente para você fazer a manobra, o espaço de uma faixa de trânsito, aí sim permitirá que você execute a manobra. Aqui nós temos até uma infração relacionada, ultrapassar pela direita, salvo quando o condutor da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que vai, novamente a palavra, entrar à esquerda. Aqui a gente tem uma manobra em uma interseção, em uma conversão, consequentemente caracterizando a ultrapassar pela direita ali, uma infração de trânsito de natureza média. Então aqui enquadraria uma infração média. E se fosse ultrapassar pela esquerda, a infração seria gravíssima. Teria esse enquadramento aí diferenciado também. Então lembra da palavrinha, entrar à esquerda, não convergir à esquerda. Antes de realizar a manobra, o que eu devo certificar? Eu tenho que observar quem vem atrás haja começado a manobra de ultrapassá-lo. Então eu vou observar pelos retrovisores. Aqui nós até vemos a colocação. Tem um condutor atrás querendo ultrapassar esse condutor. Então não é recomendável que ele faça a manobra. Quem o precede haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Então eu vou observar a frente, né, se tem algum veículo, né, se o veículo da frente ele tem o propósito de ultrapassar um terceiro. No caso aqui tem, o condutor da frente está sinalizando. Então recomendamos também que nesse caso não realize a manobra ainda. Espere que esse condutor faça a manobra, depois você realiza a sua. E se a faixa está livre para que a manobra não ponha em perigo o trânsito. Então aqui a gente observa também que o condutor tem que observar se essa faixa está livre, né? Não vem veículos nenhum estilo contrário ali que possa oferecer um risco à segurança desse condutor. Então antes de realizar a manobra, eu tenho que observar quem está atrás, quem está na frente e observar se a faixa está livre para que eu possa realizar a ultrapassagem de maneira segura. Ao efetuar a manobra, ao efetuar a ultrapassagem, quando eu vou realizar a manobra aí, acionar os indicadores de direção do veículo ou por gesto convencional de braço. Então eu tenho que sinalizar com a seta do carro ou fazer um gesto convencional de braço. A sinalização gestual eu já expliquei a vocês em aulas de sinalização de trânsito. Então voltem o vídeo lá onde é que fala sobre a sinalização gestual do agente da autoridade, a sinalização gestual nossa como condutor. Então a gente tem por obrigação sinalizar a manobra pretendida, como a gente está vendo aqui, ó, através da sinalização da seta, né, que seria indicar com a seta, ou gesto convencional de braço. Caso
o condutor realiza a manobra sem utilizar aí a luz indicadora, né, direção, ou gesto convencional de braço, como está especificado aqui para a gente, a infração de trânsito de natureza grave para esse condutor. Então geraria infração grave se você fazer qualquer manobra que seja, né, sem sinalizar adequadamente. Deixar livre uma distância lateral de segurança. Então quando você for realizar a manobra também, você tem que deixar um espaço ao veículo que você está ultrapassando, uma distância lateral de segurança. E retornar acionando o indicador de direção ou fazendo gesto convencional de braço. Então você vai observar que a traseira do seu veículo pelos retrovisores passou pela dianteira do veículo ultrapassado, você vai retornar para sua faixa. Então sinalizando, é claro, sempre todas as suas intenções. Aqui nós temos infração relacionada, forçar a passagem entre veículos que transitem em sentido oposto, esteja na iminência de passar um pelo outro, e a realização da ultrapassagem. Então, se o condutor ele tenta fazer uma ultrapassagem forçando, né, for uma ultrapassagem forçada, não tem condições de fazer a manobra com segurança, vai gerar infração gravíssima. Essa questão aqui pode até ser permitida a manobra, né? Essa aqui é a realização da operação de ultrapassagem mesmo, mas o espaço não dá para fazer, tem um carro que vem em sentido contrário, você arrisca demais, a infração é gravíssima. Ao perceber que outro tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá. Então, no caso, ao ser ultrapassado, você está dirigindo seu veículo, você percebeu que alguém quer ultrapassar o seu veículo. O que você tem a obrigação de fazer? Se estiver na faixa da esquerda, deslocar para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Então, se você está na faixa da esquerda e tem uma faixa, é claro que é a faixa da direita, você deve ir para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Por que não acelerar a marcha? Porque dessa forma facilita a manobra do outro condutor. Então, sem acelerar a marcha, dessa forma você facilita que a manobra fique realizada com segurança. Se estiver circulando nas demais faixas, mantendo naquele está, circulando sem acelerar a marcha. Caso você esteja na faixa da direita ou esteja na faixa do centro, consequentemente vai ter faixas à sua esquerda. Então esse condutor tem a obrigação sempre de ultrapassar pela esquerda. Nesse caso, esse condutor permanece onde ele está e o condutor realiza a marcha. A obrigação desse condutor desse caminhão é só não acelerar a marcha para que realize a manobra com segurança. Então, ao ser ultrapassado é até mais simples, né? Se estiver na faixa da esquerda, é para a direita. Se não tiver, está em outras faixas, permaneça onde você está, sem acelerar a marcha. Obrigação nossa como condutor. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado, infração média. Se alguém pede para a passagem pela esquerda, você não dá a passagem, infração média. Aqui nós temos uma relação também dos veículos lentos, né? Artigo 30, parágrafo único, fala para a gente que os veículos lentos, quando estiver em fila, em comboio, deverão manter uma distância entre si para permitir que os veículos ultrapassem, possam intercalar na fila com segurança. Então eles têm que manter uma distância entre eles, né? Uma distância segura, para que facilite que os condutores realizem a manobra, né? Ultrapasse um caminhão, por exemplo, depois ultrapasse outro, consequentemente para que a manobra não ponha em risco, né? Deixar fácil a circulação, porque são veículos que desenvolvem menos velocidade e acabaria obstruindo ali a circulação, a marcha normal dos outros veículos. Deixar de guardar a distância lateral e frontal entre os seus e os demais veículos, infração grave. Então, enquadraria, né, essa infração do artigo 192 para esse desrespeito. Quando um condutor tiver que ultrapassar um veículo coletivo, quando ele estiver executando, né, o embarque e desembarque de passageiro, ele deverá reduzir a velocidade, dirigir com a atenção redobrada, né, e até mesmo, se precisar, parar o veículo, vista a segurança do pedestre. Por que acontece isso? É comum do pedestre sair do ônibus, por exemplo, transporte coletivo de passageiro, por exemplo, escolar, e atravessar na frente do ônibus. O condutor, pelo tamanho do ônibus, é muito grande, ele não consegue perceber e acaba atropelando o pedestre lá na frente. Então, vista essa situação, o legislador exige, né, que nós condutores, de acordo com o artigo 31, devemos reduzir, redobrar a atenção e, se precisar, parar. Toma bastante cuidado na prova, que eles têm hora que eles colocam umas questões que exige que você pare. Não fala isso.
Fala se precisar, é reduzir e redobrar a tensão. Tá vendo um ônibus lá executando embarques e embarques passageiros, passar mais devagar para não ser surpreendido por uma situação dessa. O condutor não poderá ultrapassar o veículo dele em vias com duplo sentido de circulação, de quem vai e de quem vem, pista única, nos trechos em curva, aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, cruzamento com linha férrea, nas pontes, viadutos, nos túneis, a travessia de pedestre, exceto quando houver sinalização permitindo essa condição. Sim, qualquer desses locais aqui já são locais proibidos, né? Só que se tiver uma sinalização permitindo que essa manobra seja feita, não tem nenhum problema. Quem vai colocar ela vai ser a engenharia de tráfego mesmo, então não vai ter problema nenhum. Qualquer desses trechos. Tem sinalização permitindo? Ultrapasse. Não tem. Não é recomendável que ultrapasse. Aqui nós temos outra infração relacionada. Ultrapassar outro veículo em marca longitudinal simples, né, de divisão de fluxos opostos, que no caso seria amarelo, né, tipo linha amarela, duplo ou simples contínuo na cor amarela. Infração gravíssima. Tanto faz se é com as duas linhas ou com uma só. A infração é a mesma. O condutor, nas interseções, né, tipo interseções, cruzamento, bifurcações, interseções em nível e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Então eu não posso ultrapassar nem próximo da interseção e muito menos dentro da interseção, como a gente está vendo a ilustração aqui. Então eu não posso ultrapassar nem próximo e nem dentro da interseção do cruzamento. Aqui vem a infração relacionada, ultrapassar o veículo, né, pelo acostamento em interseções e passagem de nível, ou passagem de nível, que seria cruzamento com linha férrea, infração gravíssima. As normas de ultrapassagem aplicam-se também nas transposições de faixa. Então, a gente observa aqui que a transposição de faixa, né, que poderá ser feita tanto pela esquerda quanto pela direita, as normas são iguais. Todas as normas que a gente acabou de ver, como é que faz a manobra para a direita, para a esquerda, como faz quando você está sendo ultrapassado, como você ultrapassa, são as mesmas regras. Então, as normas de ultrapassagem aplicam-se transposições de faixa quando você sai de uma faixa e vai para outra. As regras são as mesmas. Agora nós temos aqui parada e estacionamento. O que é isso? Muito fácil de confundir, muito comum de ser confundido na prática a parada e estacionamento. Para isso, nós vamos ver aqui a definição de parada e estacionamento para ficar mais fácil a compreensão. Está aí no anexo 1, conceitos e definições, o que é parada, o que é estacionamento. Então, parada é imobilização do veículo com a finalidade e tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de pessoas ou de passageiro. O estacionamento, a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário embarque e desembarque de passageiro. A definição é bem simples. As duas são imobilizações. O veículo vai ficar imobilizado na via. Mas, se for um tempo estritamente necessário a embarque e desembarque de passageiro, é parada. Agora, se o tempo passar desse necessário, nós temos aí o estacionamento. E qual é esse tempo? Não tem como nem estipular pelo legislador. E cada veículo leva um tempo diferente. Né? Se for um carro, por exemplo, com 5 pessoas, se for uma motocicleta, se for um ônibus, então esse embarque e desembarque de pessoas não tem como ser especificado em tempo. O que vocês têm que analisar é o quê? Eu estou gastando o tempo para embarcar e desembarcar pessoas, ou eu estou ficando um tempo superior a esse? Aí vocês estão caracterizando aí o estacionamento. Então, pode desligar o motor, pode sair do carro, pode abrir o porta-mala, não precisa de desespero nenhum. O agente de trânsito ele consegue perceber o que é parada e estacionamento para que ele possa ou não aplicar algum tipo de infração relacionada. Então, os dois são imobilizações. Se você está gastando o tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de pessoas, parada. Se você está demorando mais que isso, você está estacionado. Quando for proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se a um tempo indispensável a embarques e desembarques de pessoas. Então, quando é proibido estacionar, permite parar. Então, é o que está falando aqui no artigo 47. Aqui, por exemplo,
a gente tem uma delimitação, né? A gente tem aqui a plaquinha de proibido estacionar, início, proibido estacionar término. Então, entre esse espaço aqui, ó, a gente não pode estacionar. Mas se está falando aqui para a gente no artigo 47, que onde é proibido estacionamento é permitido o tempo de parada, desde que seja para embarque e desembarque passageiro, que é a própria definição de parada. Então, a gente pode parar onde essa plaquinha proíbe, por exemplo. Então, não pode estacionar, mas pode parar. Desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou locomoção de pedestres. É claro que também a gente se for estacionar, né, se for parar em um local que é proibido estacionar, desde que isso não interrompa, né, ou perturbe a locomoção de veículos e pedestres, né? Você viu que aquela situação não oferece risco, pode parar sim, porque a legislação ela permite, de acordo com o artigo 47, parar onde seria proibido estacionar, desde que não interrompa ou perturbe a locomoção de veículos e pedestres, o fluxo de veículos e a locomoção de pedestres. Aqui nós temos a infração também, né? Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas pelo código. A infração é de natureza leve. Onde não pode parar lá, está em desacordo, inclusive até com infrações específicas, infração leve. A operação de carga e descarga de mercadoria, ela é considerada estacionamento. Então a gente tem embarque e desembarque de pessoas, que é parada, e ao embarque e desembarque de mercadoria é considerada estacionamento. A gente tem até a situação ali, né? Essa plaquinha aqui proíbe estacionar. Se fosse um veículo que estivesse embarcando e desembarcando pessoas, poderia parar. Mas como a gente tem carga e descarga de mercadoria, vai gerar infração para esse condutor aqui, porque ele está estacionado em local proibido, porque ele está embarcando e desembarcando mercadoria. Nas paradas, operação de carga e descarga de mercadoria, carga e descarga de mercadoria, nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado em sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento junto à guia da calçada. Então, a forma de você parar, tanto faz parar, executar a operação de carga ou até mesmo estacionar o veículo, ele tem que estar junto aqui a guia da calçada meio fio, igual está aqui, ó, no mesmo sentido do fluxo, né? No mesmo sentido da circulação dos veículos aí. Você vai ter que estar estacionado na sua mão direcional, dessa forma que a ilustração está mostrando aqui para a gente. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada meio fio de 50 centímetros a 1 metro. Então a gente até está vendo aqui, o carro está até estacionado no mesmo sentido de circulação da via, que é o certo, mas o problema é que ele está muito afastado, e se ele tiver de 50 centímetros até 1 metro, ele vai cometer infração leve. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada mais de 1 metro, infração grave. Então, de 50 centímetros a 1 metro, nós vimos que a infração leve. Mais de 1 metro, a infração é grave. Então, dá para a gente entender que quanto mais próximo do meio fio, melhor, né? A partir de 50 centímetros já vai cometer infração leve ou grave, se estiver estacionado. Então, mais encostado, mais próximo, seria melhor do que mais afastado. No caso dos veículos de 2 rodas, o estacionamento já é um pouquinho diferente. Ele é feito na perpendicular à guia da calçada e meio fio junto a ela, salvo se houver sinalização determinada da condição. É tanto que o carro, o veículo de 4 rodas ou mais, ele é estacionado paralelo, né? Mas também pode ter outra condição desde que tenha sinalização na via. O veículo de 2 rodas, exemplo, motocicleta, motoneta, ciclomotores, ele deverá estacionado reto, né, que seria perpendicular à guia da calçada, como a gente está vendo aqui. Para que isso mude, só se tiver alguma sinalização, né, pintada no asfalto, o que for, indicando para ele que ele vai ter que fazer em outra posição. Então, os veículos de 4 ou mais rodas, 3 ou mais rodas, né, nós temos aí paralelo à guia da calçada. 2 rodas perpendicular à guia da calçada e junto a ela.
Estacionar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas nesse código, infração média. Mesma coisa, né? O carro não esteja paralelo, ou a motocicleta ou motoneta, veículo de duas rodas, não esteja na perpendicular. Aqui, por exemplo, a motocicleta está paralela à guia da calçada, então nesse caso estaria incorreto também. Ela está estacionada igual um veículo de 3 ou mais rodas deveria estar estacionado. Então, infração média. Estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Como é que é isso? Para que eu possa colocar o veículo na via pública, eu tenho que colocar pelo menos 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, que é a mesma coisa da esquina, né? Só o bordo do alinhamento da via transversal. A via transversal é essa, então tem que ser, a partir daqui, 5 metros, 5 passos, né? O carro está aqui, você conta 5 passos. Olha a distância que esse carro está da esquina aqui, ó, do bordo do alinhamento, né? Está bem menos de 5 metros, então gera infração de trânsito de natureza média. Lembra que é antes ou depois da esquina, tanto faz. Pelo menos 5 metros, 5 passos antes ou depois do bordo do alinhamento da via transversal. O carro aqui não deixou o espaço que deveria. Esse aqui provavelmente está mantendo, esse aqui não. Nas vias providas de acostamento, exemplo rodovias, os veículos parados, estacionados em operação de carga e descarga de mercadoria deverão estar posicionados fora da pista de rolamento. Sim, quando você estiver em uma via que tem acostamento, você não pode ficar no acostamento, nem parado, nem estacionado e muito menos executando a operação de carga e descarga de mercadoria. Eu estou na pista de rolamento, onde é que tem acostamento, vou cometer infração grave se eu parar, que a gente tem aqui a especificação, né? Parar veículo, esse é o artigo 182. Na pista de rolamento das estradas, rodovia, via de trânsito rápido, demais vias dotadas de acostamento, infração grave. E se eu estacionar? Infração gravíssima. Lembra que estacionamento é diferente de parada, né? Para parada, a gente tem infração grave, mobilização rápida, estacionamento, tempo maior, infração gravíssima. Tem que ser óbvio, né? Como é que eu vou deixar o carro numa rodovia, por exemplo, no meio da pista de rolamento? Consequentemente, oferecendo risco aí de acidente. Estacionar o veículo no acostamento, salvo motivo de força maior. Acostamento aqui também não pode, né? Parou aqui para embarcar e desembarcar pessoas, parou aqui para outro motivo que não seja justificado, nós vamos ter infração de trânsito de natureza leve. É claro que esse força maior, talvez o carro furou o pneu, né? Tem que parar ali, coloca a sinalização de acordo com a metragem certinha lá que o CONTRAN especifica para a gente, liga pisca-alerta, coloca galhos, vegetações, aí fica seguro. Mas parando por um motivo que não seja de força maior, né, analisa. Qual que seria mais perigoso? Eu andar dessa situação ou parar no acostamento? Isso aí que é um motivo de força maior que você tem que levar em conta. Estacionar o veículo em viadutos, pontos e túneis, como a gente tem aqui a situação, infração de trânsito de natureza grave. Aqui se enquadraria até mesmo a questão da pista, né, que ainda considera-se a pista de rolamento. Não, mas parou em túneis, viadutos, infração grave. Aqui um complemento da norma fala para a gente que condutores e passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo antes de certificar-se que isso não constitui perigo para eles e para os usuários da via. Então, quando você for abrir a porta do carro, certificar-se que não oferece risco, né? Eu não posso abrir e deixá-la aberta sem ter certeza de que isso não vai oferecer risco para os outros usuários. Abrir a porta de qualquer jeito, pode vir um pedestre, ciclista colidir com essa porta, causar um risco de acidente aí para mim e para os outros usuários. O embarque e desembarque deve acontecer ou vai ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. É claro que o condutor ele não daria para descer pelo lado da calçada, pelo câmbio de marcha do carro, e atrapalharia ele. Mesmo assim, ele redobrando a atenção como condutor, abrir a porta, o passageiro também tem que observar isso. E o legislador ele foi bem inteligente nessa parte. Ele fala para nós que o passageiro, o embarque e desembarque, no caso seria o passageiro, deve descer pelo lado da calçada, né, para que fique mais seguro para ele descer pelo lado da calçada e não da pista de rolamento, permitindo que o condutor desça, porque seria mais complicado para ele, mas o condutor tendo as cautelas quando for abrir a porta do veículo. Aqui nós temos o condutor dirigindo sem atenção ou sem cuidado dispensável a segurança no trânsito, infração de trânsito de natureza leve, inclusive até abrir a porta. Não está tendo os cuidados dispensáveis a segurança no trânsito, gerando a infração.
Aqui nós temos motocicletas, motonetas e ciclomotores. Nós vamos parar o vídeo por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo. Então, até a próxima videoaula.